Buenos dias. Eu estava uma vez em Manaus, num congresso de universitários, e eu brinquei no início, falei alguma coisa em espanhol, e no final um jovem universitário me disse: "Você fala bem espanhol." Enfim, já faz 34 anos que esse país me acolheu. É dever meu aprender bem a língua. Eu uso a língua como instrumento de trabalho, falando, escrevendo. E eu sou casado com uma psicóloga que também é formada em letras. Então, eu tive uma boa professora em casa, né? Só não ensinei minhas filhas a falar espanhol, mas elas tiveram que aprender por conta própria. Muito bom. Bom dia às autoridades e aos participantes deste congresso internacional. Eu agradeço ao Dr. Luiz o convite gentil para participar desse evento. A minha área de conhecimento é a teologia e a de atuação também, mais especificamente a teologia sistemática. Então, a minha abordagem será da perspectiva teológica, na tentativa de contribuir ao debate que está sendo aqui proposto. A teologia da qual eu falo é a teologia bíblica. Alguém pode perguntar: Adolfo, cabe o uso da Bíblia para um debate público em pleno 2023? A essa pergunta eu respondo com o raciocínio de Jack Miles. Jack Miles é autor, dentre outros, do livro extraordinário chamado Deus, uma biografia, publicado pela Companhia das Letras alguns anos atrás. Miles é um escritor norte-americano bem reconhecido, a ponto de ter ganhado o prêmio Pulitzer de literatura. Ele é doutor em Línguas do Oriente Próximo, PhD obtido pela Harvard University, e foi muitos anos professor na Universidade da Califórnia. Nesta obra mencionada, Miles diz, e eu leio aqui: aos olhos da fé, a Bíblia não é só um conjunto de palavras sobre Deus, é também a palavra de Deus. A Bíblia vem sendo lida em voz alta há 2000 anos para plateias que a recebem com total seriedade, procurando conscientemente assimilar ao máximo a sua influência. Sob esse aspecto, a Bíblia não tem paralelos na literatura ocidental e provavelmente em nenhuma outra literatura. E o Jack Miles não tem nenhum compromisso com o cristianismo, ele é um humanista. Ele faz isso a partir da sua área de especialização. Portanto, amigos, tendo como base esta obra amada e lida, a Bíblia, estudada por milhões ao redor do mundo, eu compartilho com vocês a seguir algumas percepções a respeito do tema liberdade de expressão. Eu começo dizendo que o tema da liberdade tem ocupado um lugar importante em nossa sociedade. Desde a abordagem do desenvolvimento como liberdade, passando pela ação como realização da liberdade e propondo educação como prática da liberdade, esse tema tem se debatido ao longo dos anos. E não só no ambiente acadêmico, não. De acordo com a filósofa Hannah Arendt, uma das minhas escritoras preferidas, em todas as questões práticas, temos a liberdade humana como uma verdade evidente por si mesma. Razão pela qual, diz ela, se constroem as leis e se emitem os juízos. De maneira que a matéria da liberdade se constitui num assunto de importância fundamental na esfera humana. Hannah Arendt nos lembra ainda que, historicamente, o problema da liberdade foi a última das grandes questões metafísicas tradicionais, a tornar-se tema de investigação filosófica, a exemplo de outras temáticas como o ser, a alma, a natureza, o tempo, a eternidade, etc. E a filósofa assegura que a liberdade não foi uma preocupação na história da filosofia antiga. E quando a liberdade fez sua primeira aparição em nossa tradição filosófica, o que deu origem a ela foi a experiência religiosa, primeiramente de Paulo e depois de Agostinho. Portanto, amigos, na discussão e diálogo sobre a liberdade, é imprescindível a contribuição do raciocínio cristão.
É bom destacar que por liberdade, Hannah Arendt não quer dizer simplesmente a habilidade para escolher entre um conjunto de possíveis alternativas ou a faculdade do livre-arbítrio. Mais do que isso, a filósofa quer dizer a capacidade para começar. Começar algo novo, fazer o inesperado, com que todos os seres humanos estão dotados em virtude do nascimento. É certo que os gregos também refletiram sobre os dilemas da vida, incluindo a necessidade de moderar e domar os impulsos, o que tem a ver com liberdade. Contudo, os gregos nunca tomaram consciência da vontade como uma faculdade distinta, separada das demais capacidades humanas. Por outro lado, inegavelmente, a temática da liberdade, que inclui o tema da vontade, é cara ao pensamento cristão, e o qual ocupa lugar essencial na teologia do apóstolo Paulo, que seguramente é o pensador que tratou de maneira mais evidente este tema na sua origem. Em sua tese de doutorado intitulada A Gracious Freedom, Jeffrey Outberry pressupõe como fundamental a compreensão do conceito de Paulo para entender o tema da liberdade na cultura ocidental. E embora a abordagem de Outberry seja da perspectiva da literatura comparada, é muito significativo perceber a importância de Paulo e, consequentemente, do cristianismo na discussão do tema da liberdade. E, neste sentido, volto a Hannah Arendt, para a história do problema da liberdade, a tradição cristã tornou-se fator decisivo, a ponto de hoje quase que automaticamente equacionarmos liberdade com livre-arbítrio. E de onde vem o livre-arbítrio? É a contribuição do cristianismo. A percepção da liberdade como livre-arbítrio foi possível devido a que os cristãos primitivos, particularmente o apóstolo Paulo, descobriram uma espécie de liberdade que não tinha conexão necessariamente com a política. Em outras palavras, a liberdade tornou-se um dos problemas principais da filosofia quando foi vivenciada como alguma coisa no relacionamento entre mim e mim mesmo, fora do relacionamento com outros seres humanos. Desse modo, os seres humanos, historicamente, descobrem pela primeira vez a vontade ao vivenciar a sua impotência e não o seu poder, dizendo, de novo como Paulo, o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. E eu cito Romanos 3,18. A perspectiva paulina está resumida em Gálatas 5,1, onde está escrito: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Muitas vezes encaramos esta expressão apenas da perspectiva espiritual religiosa, mas Paulo pensa além, porque Paulo tem uma percepção integral do ser humano, em todos os seus componentes. Mas antes de entrar em questões de princípio e implicações da abordagem bíblica, que é o meu tema proposto, eu penso que é fundamental entender qual é a liberdade pregada por Paulo, ao considerar que aí está a base do raciocínio de liberdade no pensamento ocidental. No texto e no contexto que eu mencionei em Gálatas, fica claro que o teólogo e jurista Paulo não ensinou o abandono de leis, pois ele sabia que nenhum grupo humano subsiste sem estruturas. Portanto, a liberdade paulina é direcionada por um princípio, que é: ninguém deve buscar apenas o seu próprio interesse. Deve, isso sim, levar em conta o interesse dos outros. Ou seja, cada indivíduo deve seguir a sua consciência, isto é, a sua liberdade. Esse é o princípio fundante e constante da ética cristã. Agora, convenhamos, a liberdade, conforme entendida por Paulo, é desafiadora, perigosa até, do ponto de vista humano, posto que ela implica em respeito e paz, pessoal e coletiva, e muitas vezes implica no abandono da ortodoxia e da atitude da defesa da fé. Obviamente, não dá para falar em liberdade de expressão sem antes nos referirmos, ainda que seja brevemente, ao papel e uso das palavras. Por isso, agora eu quero responder à seguinte pergunta:
o que a Escritura, a Bíblia diz sobre as palavras. Uma ideia clara no registro bíblico é que as palavras humanas têm poder. E um verso paradigmático que eu encontrei ao me preparar para este momento é o de Provérbios 18, 21. E eu cito aqui: a morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão de seus frutos. Sabe que Provérbios foi definido pelo Dr. Milton Chantes, querido Dr. Milton Chantes, um teólogo luterano, já falecido. Provérbios é teologia no dia a dia. Observem só, a morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que amam comerão de seus frutos. Mais do que apenas falar do poder da palavra, Salomão estabelece aqui princípios a respeito do poder da comunicação. De fato, nós podemos dar vida ou matar um relacionamento, dependendo da maneira como nos comunicamos. A vida, por exemplo, do relacionamento conjugal, bem como todos os outros relacionamentos interpessoais, depende do modo como lidamos com a comunicação. Porque a comunicação é oxigênio dos relacionamentos. A comunicação dentro de sua casa, no seu casamento, no seu trabalho, na sua escola, na sua igreja, na sua empresa, depende de você. Pois a morte e a vida estão no poder da língua. Assim que, por um lado, a língua mortal transtorna a comunidade e, com seu poder letal, isola o seu possuidor e causa sua morte. Mas, por outro lado, a língua vivificadora cria a comunidade e, por sua vitalidade, dá ao seu possuidor a alegria plena da vida abundante dentro da comunidade. Sendo assim, Provérbios 18, 21, citado anteriormente, apresenta alertas fundamentais e abrangentes a respeito do poder da palavra. E ao escrever sobre este provérbio, o conhecido teólogo Bruce Waltke nos faz refletir no seguinte: a vida e a morte de fato estão nas mãos das testemunhas, de acordo com o testemunho que prestam. A vida e a morte estão nas mãos dos juízes, de acordo com a sentença que pronunciam. A vida e a morte estão nas mãos dos mestres, de acordo com a doutrina que pregam. A vida e a morte estão nas mãos de todos os seres humanos, que com suas boas ou más palavras trazem morte ou vida para si mesmos e aos outros. Talvez seja a verdade que a língua matou os seus 10 milhares, onde a espada matou apenas milhares. O emprego da língua, seja para o bem ou para o mal, para a bênção ou maldição, traz seu próprio fruto e recompensa para quem ouve e para quem fala. Esse texto de Provérbios, que para mim é paradigmático, diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Essa palavra poder, literalmente, é mão em hebraico, língua do Antigo Testamento. Então o provérbio diria literalmente: a morte e a vida estão na mão da língua. Isso nos leva a pensar que existe responsabilidade no emissor das palavras. As palavras estão na mão dele, ou sob responsabilidade dele. Afinal de contas, é quem fala que escolhe as palavras. Está na mão dele fazer essa escolha, e deste modo, quem usa palavras não pode, irresponsavelmente, jogar na conta do ouvinte o efeito das palavras que ele, como emissor, pronunciou. É claro que os ouvintes têm poder de interpretação, reação ou liberdade de escolha diante das palavras ouvidas, mas se nenhuma palavra fosse pronunciada por um emissor, o receptor não teria por que se interpretar ou se preocupar ou mesmo reagir. Afinal de contas, nada foi dito. Na segunda parte do provérbio lido, o sábio adverte: aqueles que a amam, ou seja, aqueles que amam o poder da língua, comerão de seus frutos. Em linguagem coloquial, ele está dizendo o seguinte: aquele que fala indevidamente pagará o preço de tanto falar. Ou será confrontado com as consequências do que disse. Bom, em resumo, o uso da palavra é exercício de poder e traz consequências.
Falamos tanto em teóricos e em filósofos sobre o exercício de poder na comunicação. 700 anos antes de Cristo, o provérbio já estava falando disso, no Provérbios 18, 21. E eu citei apenas um. Bom, mas a esta altura é necessário que lidemos com outra pergunta muito importante. E a pergunta é: qual a visão bíblica da liberdade de expressão? Quando estudamos um assunto à luz do texto bíblico, devemos ter consciência que nem sempre encontramos exatamente a declaração que buscamos. E por isso precisamos lidar com conceitos e não somente com vocábulos específicos. E então eu diria que a expressão, ou a frase liberdade de expressão não está de fato no texto bíblico, mas o conceito está. E embora a Bíblia não defenda ou proíba abertamente a liberdade de expressão, ela fornece diretrizes muito interessantes a respeito do que devemos e o que não devemos dizer. E essas diretrizes estão enraizadas na ideia de que o comportamento pecaminoso leva à escravidão e que o ser humano, quando não usa devidamente as palavras, se torna escravo delas. Bom, é evidente que a Bíblia desencoraja toda atitude e ações ruins que têm a palavra como fonte de formulação. Por exemplo, a maldição, a mentira, o engano, a linguagem obscena, a calúnia e qualquer conversa perversa que prejudique os outros é claramente desestimulada pelo texto bíblico. Essa postura recomendada na Bíblia, ter cuidado com as palavras, está em flagrante oposição à forma como a liberdade de expressão é interpretada e praticada por muitas pessoas neste país. Em meu país, eu sou um cidadão brasileiro também. Por exemplo, pessoas influentes muitas vezes mentem para ganhar a atenção do público. Algumas empresas usam o engano para obter mais lucro. Algumas personalidades usam linguagem dúbia para distorcer a realidade, para induzir ao erro interpretativo e desta forma prejudicam pessoas, famílias, destruindo, a título de exemplo, processos de educação que pais e mães cumprem com tanto esmero, mas que são arrasados por peças publicitárias, filmes, seriados, os quais, fazendo uso de conceitos enganadores, atacam sem cerimônia elementos estruturais da sociedade. E tudo tem a ver com palavras. No início do texto bíblico, lá no Gênesis, aprendemos que Deus deu às pessoas o livre-arbítrio. Ele disse: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Gênesis 2, 16 e 17. Observe, Deus avisa que as ações têm consequências, mas Ele permite que os seres humanos tenham escolha. Podemos inferir que a Bíblia apoia a ideia de que temos liberdade de fazer e dizer o que queremos, mas o que fazemos e dizemos certamente terá consequências. Em sua ordem, Deus diz a Adão que tinha abundante provisão. Ele podia usufruir de toda a fartura daquele jardim pomar, uma vez que nenhuma restrição lhe havia sido feita, exceto o fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Vejam que interessante. Naquela sociedade perfeita, planejada por Deus, existia liberdade, mas também existia limites. Talvez o raciocínio que Deus esperava de Adão seria o seguinte: por que cobiçar o fruto proibido se a beleza e a fartura estão plenamente à minha disposição? Liberdade. Num ambiente repleto de liberdade, de respeito, Deus diz ao homem: você não deve comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Esta proibição, clara e sem rodeios, confronta os seres humanos com a norma do Criador e anuncia em alto e bom som que a autonomia humana não pode tornar-se moralidade madura, independente do Criador. A autossuficiência é um enorme perigo, e mais ainda a independência dos valores defendidos pelo Criador. Bom, até aqui já tratei rapidamente do tema da liberdade de um modo amplo, já falei também da importância da palavra, além de abordar a visão bíblica da liberdade de expressão. Acho que agora precisamos lidar com o que considero a essência desta minha apresentação, alguns princípios bíblicos a respeito da liberdade de expressão. Eu selecionei apenas alguns, para não ser muito cansativo. Primeiro,
Princípio 1. Devemos evitar conversas ou expressões mentirosas, maldosas, obscenas. Eu me reporto de novo ao apóstolo Paulo, o grande teórico da liberdade na Bíblia. Em Colossenses 3, 8 e 9, ele diz assim, ele escreve assim: agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros. Se olharmos com atenção esse texto, o escritor bíblico menciona o abandono de 3 práticas relacionadas às palavras: maledicência, linguagem obscena e mentira. Todos esses são termos que descrevem o uso indevido das palavras. Por exemplo, o termo grego para maledicência é blasfêmia, mas neste caso se refere a uma difamação do caráter humano. Aqui, blasfêmia é falar mal dos outros. Linguagem obscena, diz Paulo, essa é uma expressão que só aparece aqui em todo o Novo Testamento. E sugere, sabe o quê? Uma linguagem abusiva, grosseira. Significa ter a boca suja. E refere-se a todo tipo de palavra torpe, de comunicação vulgar e de humor de baixo calão. E Paulo fala de mentira. Mentira é o falseamento da verdade. Quando um cristão mente, ele está cooperando e aliando-se com aquele que é chamado no texto de o pai da mentira. O teólogo batista Russell Shedd alerta: as críticas devem ser de tal modo dominadas pelo amor que sempre expressem o desejo de encorajar e nunca a intenção de destruir maliciosamente. E ele continua: cuidado com as fofocas e os comentários desnecessários que ao invés de encorajar e abençoar, amaldiçoam e desestimulam. Infelizmente, muitos não cristãos rejeitam as reivindicações convincentes do cristianismo porque a sua experiência com cristãos não foi muito convincente. Discurso bonito, é intelectualmente bem fundamentado, mas péssimo exemplo prático. Os cristãos difamando outros cristãos ou não cristãos não constituem evidência sólida para um evangelho de reconciliação tão necessário na temática da liberdade de expressão. Grupos zangados com outros grupos, difamando, sendo grosseiros, não são evidências sólidas de um Deus que se apresenta como amoroso. Bom, mas o ponto essencial deste princípio é o seguinte: aqui o apóstolo Paulo está ciente de que mudanças fundamentais em como usamos a linguagem cotidiana ou em nossas atitudes em relação à vida como um todo são a evidência mais convincente dos princípios que nós mesmos professamos e confessamos. Assim, falemos bonito, discursemos com convicção, mas também vivamos com elegância, de modo verdadeiro e transparente. Princípio número 2. A nossa fala deve buscar edificar e nunca destruir. Paulo escreve em Efésios 4:29, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. O que o apóstolo Paulo está dizendo, de modo direto, é o seguinte: não saia da boca de vocês nenhuma palavra podre. Esse é o significado literal da palavra traduzida aqui como suja. O tradutor amenizou. Paulo está dizendo: gente, não falem coisas podres. Sabe que interessante notar que o adjetivo podre na Bíblia é empregado para frutos mofados, para peixes ruins e para árvores em estado de putrefação. Que coisa impressionante! Palavras mal ditas são como frutos mofados, como peixes ruins ou como árvores em putrefação. Na verdade, poderíamos também dizer que a palavra suja é uma palavra imprestável, é uma palavra repugnante, inútil, improdutiva. O teólogo alemão William Hendrickson
Enfatiza que palavra suja ou torpe é aquela que está putrefata, portanto, é também corruptora, perversiva e injuriosa. Foi o próprio Jesus Cristo que disse que há uma conexão entre o coração e a boca, o que nos leva a pensar que quando emitimos palavras podres, é porque temos talvez uma mente podre mesmo. Assim sendo, não é possível confundir liberdade de expressão com autorização para falar indecências e palavras que machuquem o próximo. Não pode ser aceitável. A atitude de cristãos que se divertem e sorriem ao contar ou ao ouvir piadas imorais que denigrem o outro. Será que é essa a maneira certa de nos portarmos? A recomendação clara e simples é controlarmos a nossa língua, falando palavras que edifiquem, pois uma palavra torpe é uma comunicação corrupta e certamente não combina com princípios do cristianismo. Portanto, algo que não ajude o nosso próximo ou quem nos ouve a viver uma vida plena, algo que não o incentive a viver bem, não deveria ser emitido da nossa boca. E mais, devemos controlar os nossos gracejos para não ofender ninguém. E mais, devemos nos adaptar às pessoas de uma maneira que as edifique e que as lembre de suas nobres responsabilidades e que não suscite nelas seus piores instintos. Penúltimo, princípio 4. A nossa palavra precisa ser agradável. Olha o que o apóstolo Paulo escreve em Colossenses 4:6, que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. O que exatamente quer dizer, que significa dizer palavra agradável? Numa abordagem negativa, falar de modo agradável é não ser abusivo, é não ser retaliador. E numa abordagem positiva, falar de modo agradável é ser verdadeiro, é ser cuidadoso. Talvez a melhor descrição da palavra agradável é encontrada nas palavras do próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve, falemos a verdade em amor. Efésios 4:5. E o melhor exemplo talvez estejam nas palavras de Cristo, quando disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Que desafio! Ser verdadeiro, ser cuidadoso, ser perdoador. Alguém consegue se comportar dessa maneira? Mas o que me chama a atenção é quando o apóstolo diz assim, que a nossa palavra deve ser temperada com sal. O apóstolo Paulo é um professor. E ele quer ser claro, ele é didático, ao descrever o aspecto cativante da palavra a partir de outro ângulo, temperada com sal. Convenhamos, comida insossa, sem sal, não apetece a ninguém. Ninguém gosta de se servir dessa comida assim em quantidade. Por isso, a nossa palavra deve ser interessante, no bom sentido. Deve despertar a vontade de ouvir mais. Deve chamar a atenção e impressionar bem as pessoas, a ponto delas, ainda que não concordem com o que dissemos, estejam à vontade para concordar com o modo com que falamos. O sal, vocês sabem, impede a corrupção. É bem provável que essa ideia estivesse presente na mente de Paulo, pois na passagem análoga ele escreve que nenhuma palavra corrupta proceda da sua boca. O sal, além de impedir a corrupção, incentiva e determina o sabor. Logo, não é insípida e nem vazia. E o apóstolo completa, a fim de que vocês saibam como responder a cada um. Em outras palavras, devemos falar a palavra certa, na hora certa, para a palavra certa, para a pessoa certa. Então, estamos aqui diante de um tremendo desafio. Por um lado, o discurso não deve ser repulsivo, mas atraente. Por outro lado, o discurso não deve ser fraco e insípido, mas apto, marcante e interessante. O primeiro tem como oposto o que é insolente e feio. O segundo tem como oposto o que é plano e impotente.
Assim como o sal torna a comida agradável ao paladar, nossas palavras devem ser elogiadas pelos ouvintes por seu aspecto saudável e por sua pertinência. Finalmente, princípio 4. Nossas palavras nos justificam ou nos condenam. Jesus Cristo disse, em palavras registradas em Mateus 12, 36 e 37, digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem, porque pelas suas palavras vocês serão justificados ou pelas suas palavras vocês serão condenados. Que advertência dura. No dia do juízo, as palavras que proferimos se levantarão contra nós. Essas palavras serão testemunhas de acusação ou de defesa. Justificar-nos-ão ou nos condenarão. Esta declaração de Jesus Cristo é assustadora por duas razões. A primeira razão é que Jesus emprega a expressão palavra frívola. Aqui ele indica que toda palavra descuidada e impensada que proferirmos será lembrada no dia do juízo. E a segunda razão pela qual esta declaração, pelo menos para mim, é assustadora, é o fato de Jesus ter mencionado o dia do juízo. Uma verdade bíblica inevitável é que ao final da nossa existência, cada um de nós terá de se apresentar diante de um Deus santo e onisciente para que Ele avalie a nossa vida, inclusive as nossas palavras. Indo para a conclusão, os cristãos sempre devem falar a verdade. Entretanto, é provável que muitas vezes a verdade que devemos falar não será uma opinião bem aceita e nem popular. Aliás, é até possível que enfrentemos perseguição ou julgamento por falar a verdade em algumas situações. Todavia, não devemos permitir que isso nos dissuada de falar a verdade com total respeito. E quando estivermos em dúvida se devemos ou não devemos dizer algo, talvez as perguntas a seguir possam nos ajudar a decidir. Primeira, minhas palavras encorajam os outros? Segunda, estou falando a verdade? Terceira, minhas palavras podem ser consideradas caluniosas ou obscenas por outros? Quarta, minhas palavras edificarão as pessoas ao meu redor? Quinta, o que eu estou prestes a dizer dará glória a Deus? Há no registro dos evangelhos vários momentos extraordinários, mas há um que me chama muita atenção e tem a ver com palavras. João capítulo 8. Pense nas seguintes cenas. Um bando de pessoas acusando uma jovem senhora que acabara de aprontar algo inaceitável. Cena 2. Instaura-se um clima agressivo com direito a xingamentos, tapas, empurra, cuspe, etc. Pois essa jovem senhora fizera algo muito, muito errado mesmo. Terceira cena. O clima agressivo aumenta na proporção em que o juiz presente permanece assustadoramente em silêncio. Quarta cena. Enquanto as pessoas estão irritadas olhando para o mestre juiz, o juiz mestre inclina-se para escrever no chão. Vamos ser honestos. Inclinar-se para escrever no chão enquanto o mundo desaba é diferente, tangencial, desconcertante, revoltante. Sabe por quê? Em primeiro lugar, como profundo conhecedor da lei dos judeus, Jesus Cristo poderia simplesmente propor o cumprimento da lei, acabava com a bagunça. Jesus poderia ter preferido a comodidade ou a rotina do cumprimento da lei. Era assim que qualquer bom mestre judeu agiria. Mas ocorre que, assim fazendo, Jesus Cristo estaria apenas seguindo o script. Em segundo lugar, como sensível profeta das minorias e dos frágeis, Jesus Cristo poderia ter desmascarado os acusadores, expondo a falácia e a má-fé de quem queria prejudicar apenas a mulher adúltera e não o homem adúltero. Afinal, até onde saibamos, adultério envolve pelo menos duas pessoas. E o que não temos aí na cena é apenas uma pessoa acusada. A lei mosaica mandava apedrejar o casal, não a mulher apenas. Deuteronômio 22. Uma terceira possibilidade que fiquei pensando, Jesus Cristo poderia ter feito como fez quando desapareceu da multidão que eu queria tornar rei, num passe de mágica sumia e com ele sumia o problema também.
Quarta possibilidade, que eu pensei na minha criatividade aqui. Jesus conversaria rapidamente a sós com a mulher, a levava ao arrependimento, depois liderava o grupo para apedrejá-la. A mulher morreria sim, mas morreria arrependida e salva. Mas Jesus é diferente. Ele preferiu inclinar-se e escrever no chão. Palavras. Palavras. Ali, no chão, traçados perante o bando, achavam-se provavelmente os criminosos atos mantidos em segredo da vida daqueles que acusavam a senhora. Que conteúdo cruel. Michael Card, músico, cantor, compositor, escritor, autor de uma canção evangélica muito conhecida chamada El Shaddai, no seu livro chamado Cristo e Criatividade, ele escreve assim, sobre esse episódio de João 8. Foi arte e teatro ao mesmo tempo, mas foi ainda mais. Naquela manhã, o que falou mais poderosamente à turba foi o que Cristo não disse. Foi como um copo de água fresca para uma adúltera sedenta e um jato de água fria no rosto para um grupo de fariseus curiosos. Foi inesperado, irritante, criativo. Depois das palavras de Cristo, as pedras ficaram pesadas demais e a consciência explodiu em culpa. Nessa aula, escrita no chão, o mestre foi demais. Buscou a verdade. E sabe que isso me lembra Sócrates, o mestre que busca a verdade. Ao escrever na areia, Jesus Cristo entra nos meandros da mente humana. Sabe que isso me lembra John Locke, pensador que estudou o entendimento humano. Jesus Cristo libertou a mulher da condenação de seus acusadores. Isso me lembra Rousseau, o filósofo da liberdade com valor supremo. Jesus Cristo demonstrou extrema sensibilidade e carinho com a mulher adúltera. Sabe o que? Isso me lembra Pestalozzi, o teórico que incorporou afeto no trato com as pessoas. Jesus Cristo colocou a pessoa acima da lei. E isso me lembra Maria Montessori, a médica que valorizou o aluno na sala de aula. Jesus Cristo olhou não apenas para um elemento, mas para o quadro todo. E isso me lembra Vallon, o educador integral. Jesus Cristo desafiou a consciência dos acusadores. Isso me lembra Freinet, o mestre do bom senso. Mas há algo que Jesus Cristo fez e que nenhum desses grandes mestres citados e outros nunca disseram e nunca fizeram. Sabe o quê? Ele disse palavras mágicas em João 8,11. Também eu não a condeno. Vá e não peque mais. Que tremendas palavras. Libertadoras por um lado, também eu não a condeno. Transformadoras por outro lado, vá e não peque mais. Eu encerro dizendo, palavras têm poder, porque palavras libertam e transformam, mas também podem aprisionar ou deformar. Por isso, precisamos cuidar com o modo como nos expressamos. Muito obrigado pela atenção.